buenos dias. Meu nome é Kátia Reis, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação do Ministério da Saúde, né, do Brasil. É uma instituição de saúde, mas que faz ciência e tecnologia, né? Produz basicamente fármaco-biológicos. Né? E, além disso, fazemos, claro, produção de conhecimento, uma vasta produção de conhecimento também na área de ciências humanas e da saúde coletiva. Né? E a minha área de trabalho, quer dizer, o lugar da onde eu falo, é a saúde do trabalhador. Eu sou do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, da Fundação Oswaldo Cruz. Né? Então, eu optei, nesse momento, né, aqui nesse congresso, por estar apresentando o programa de pesquisa, né, do qual eu faço parte. Na verdade, eu não trouxe para apresentar resultados, né, até porque vocês vão entender, conforme eu for apresentando, tanto o aporte teórico, né, do estudo, quanto, né, a concepção, né, que a gente teve na hora de construir o projeto. Muito mais, a gente está focando muito mais aqui no debate, né, sobre o processo de transformação das condições de trabalho dos profissionais, dos docentes universitários, do que propriamente agora preocupados em debater resultados, até porque a gente ainda não chegou nessa fase. Né? Então, o título do trabalho, né, a precarização do trabalho docente nas universidades públicas no Brasil, o olhar da saúde coletiva. Esse é o grupo de pesquisa. Aqui tem um outro membro que está presente, né, que também faz parte. Nós somos uma equipe, um grupo interdisciplinar, né, onde tem cientistas sociais, médicos epidemiologistas, pedagogos, psicólogos e filósofos. Né? Então, a gente tem, de fato, uma leitura interdisciplinar sobre o problema. Né? Antes de entrar no debate, na apresentação em si, eu vou tentar falar sobre 4 pressupostos importantes para vocês entenderem, né, e a gente afinar uma linguagem, né, para vocês entenderem qual é o enfoque do estudo. Então, o primeiro deles é o reconhecimento da centralidade do trabalho na vida das pessoas. O trabalho, ele é central. As pessoas organizam as suas vidas, né, a partir do trabalho. Ele é uma categoria ontológica importante, né? Tão importante que Marx já afirmava que o homem, né, o trabalho, ele criou o próprio homem. Ele diferencia-se, né? Nós nos diferenciamos de outras espécies através do trabalho. Então, o reconhecimento que a gente tem nesse estudo central, que é importante de estar reafirmando, é a centralidade do trabalho na vida, no mundo social e na vida individual das pessoas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à saúde. A saúde é um signo fundamental, né? Ela é signo de vida, ela é simbologia de vida. E pela saúde, a gente pode entender por dentro o que acontece na alma e no corpo das pessoas. Né? Isso é algo que é muito forte no meu campo, no campo da saúde do trabalhador. Ao entrevistarmos os trabalhadores e aquilo do seu trabalho que afeta a sua saúde, compreendemos o trabalho por dentro, visceralmente. Né, colocamos no centro da discussão com os trabalhadores a sua própria atividade de trabalho, a sua subjetividade. Né? Um outro ponto, quer dizer, tão importante tanto quanto o reconhecimento do trabalho, a centralidade do trabalho e a saúde, é a questão dos movimentos sociais. Né? E nesse trabalho, nós temos como parceiros o Sindicato Nacional dos Docentes Universitários, o ANDES, que é um sindicato com significativa expressão de base de filiados no Brasil. É importante também estar chamando a atenção que o movimento dos professores, dos docentes, eu não estou me referindo só aos docentes universitários, não, embora esse seja o nosso foco de pesquisa, mas os docentes também de nível elementar e fundamental, não é, em nível médio, também são uma categoria expressiva do ponto de vista político, né, no país. Então, a gente reconhece, né, a importância dos movimentos sociais e dos próprios trabalhadores, né, para se produzir conhecimento acerca do que está acontecendo com o trabalho docente nas universidades, mas mais do que isso, mais do que conhecer, transformar essas condições de trabalho. No meu campo de conhecimento, o campo da saúde do trabalhador, conhecer não é dissociado de intervir. Muito pelo contrário, há um imbricamento bastante íntimo, né, entre conhecer e transformar.
E é no processo de intervenção mesmo, nos processos de trabalho, que a gente também produz conhecimento. Então, um outro aspecto importante e central, né, diz respeito a... tão importante, né, quanto esses pressupostos que eu coloquei, os 3 pressupostos que eu coloquei aqui, é o quarto, né, que a globalização transformou de modo substancial o trabalho docente das instituições de ensino superior. Isso não é novidade, isso é um problema universal, né? Quando a gente faz uma revisão de literatura sobre o problema da precarização do trabalho docente e os seus efeitos sobre a saúde dos professores, né, a gente encontra artigos da China, por exemplo. É um problema universal, né? E eu acho que esse é um tema, eu acho que esse é um espaço importante para a gente estar discutindo, né, e criar redes de solidariedade e formas de pensar a transformação do problema, né? E nessa direção ainda, né, a gente defende, né, entende que o capitalismo organizacional e acadêmico nos espaços da universidade pública produz a precarização das condições de trabalho docente. O professor, como um dos principais protagonistas da instituição, vem sendo penalizado com esse modelo de universidade conectado com uma lógica de mercado, né? Há uma racionalidade mercadológica que impera na organização das universidades públicas. E aí, assim, é importante estar mencionando, quer dizer, que o nosso estudo, o nosso objeto principal de análise, campo de intervenção e de investigação, são as instituições de ensino superior públicas, né? Bom, isso aqui também vai na direção, né? A gente defende a tese da precarização do trabalho aqui nas universidades, vem aumentando. E, principalmente, eu queria chamar a atenção para essa ideia da falta de regulação, né, no campo do trabalho, dos direitos trabalhistas, né? O que a gente vem verificando no Brasil, a partir da reforma de Estado dos anos 90, o colega sinalizou ali, né, a década de 90 foi uma década importante, né, para a reformulação das universidades. Tem uma importante professora e filósofa no Brasil, que se chama Marilena Chaui, que ela fala que as universidades estão em metamorfose. Ela usa essa expressão, né, universidade em metamorfose, e que toca diretamente no trabalho do docente universitário, né? O que a Marilena Chaui chama atenção, principalmente, é em relação à docência, né? Porque essa nova lógica conectada com o mercado, ela cobra o quê? Produção. Basicamente, produção de paper, né? Produção de papers e de artigos. Né? É um índice muito calcado, é um critério muito bibliométrico, né? Onde se cobra a produção acadêmica por aí, né? Dentro desse campo, dessa vertente. E aí, então, ela chama a atenção exatamente por isso, que a gente dá prioridade à pesquisa em detrimento da docência. E, no entanto, a principal missão das universidades deveria ser a formação de cidadãos, a formação humana colocada no centro. Isso foi abandonado. O que se tem hoje são muito mais práticas, né, de transmissão de conteúdo. É aquilo que o Edson também estava já colocando no início, que ele fez de reflexão na apresentação dele. E eu queria chamar a atenção para esse ponto, que é isso que a gente vem verificando, porque essa questão da precarização do trabalho docente é algo que a gente verifica muito empiricamente. Antes de verificar teoricamente, a gente verifica do nosso lado, os professores que estão aos nossos lados, nossos colegas. Não é? Então eu vou ler aqui alguma coisa relativa à organização do trabalho, que é muito comum, né, que está na literatura, né, e que afeta bastante, né, sobremaneira a saúde desses profissionais, né? Bom, a quantidade de produtos, textos, livros, orientações, participação em evento, que é isso que a gente está fazendo, que é uma obrigação também nossa, mas com satisfação e prazer. Esse é um momento de satisfação importante, né? Organização de evento, emissão de pareceres, participação em bancas de defesa de concurso, disciplina ministradas na graduação e na pós-graduação. Existe um sofrimento solicitado pelo sobreesforço, ou pela hipersolicitação, pelo desgaste físico e emocional. Né? Eu acho que muitos de vocês devem ter se reconhecido nisso. Né? E isso é só uma parte, né, do que a gente vê. Né? A literatura também aponta que as tecnologias informacionais, elas também proporcionaram muito do aumento da sobrecarga do nosso trabalho. Com certeza, a gente leva trabalho para casa. Né? Há uma invasão do espaço de lazer, do espaço de descanso. Não temos mais pausa. Essa ideia de pausa, ela ficou perdida.
E eu gostaria assim, de estar enfatizando isso, exatamente isso, a questão da pausa, porque todos os, vamos dizer assim, as disciplinas científicas, né, que olham a organização e o processo de trabalho chamam a atenção para a importância da pausa, ok? Para a importância de se parar um pouco, de se ter lazer, né, de se ter um tempo para si, para a família, né, para a cultura, porque essa área do trabalho, quer dizer, isso, o que está acontecendo é que a gente vê, não é? Que a gente constata é que há um esvaziamento do campo criativo coletivo. Esse tipo de trabalho ele isola as pessoas. O que a gente vive hoje na universidade é exatamente o isolamento e a competitividade, né? A racionalidade hoje que impera nos modelos das universidades, né, favorece a competição e ao individualismo. Então, são vários os desafios a serem enfrentados para a obtenção de mudanças no trabalho docente universitário. Então, eu queria falar um pouquinho só sobre o Sindicato Nacional dos Docentes, né, do Andes, o sindicato que é nosso parceiro nesse trabalho, porque, assim, tem algo muito forte no campo da saúde do trabalhador, que é um entendimento, né, como eu estava falando, de uma posição proativa, né, do trabalhador como sujeito da produção de conhecimento. No campo da saúde do trabalhador, quer dizer, se você quiser, na verdade, não é? Se você intenciona mudar as condições de trabalho, você tem que necessariamente envolver o trabalhador. Primeiro porque é o próprio trabalhador que conhece como ninguém a sua atividade de trabalho. Então, só ele que vai também dar os caminhos para a gente mudar a organização e o processo de trabalho. Então, é um pressuposto, um princípio da área. Então, a gente reconhece, embora a gente saiba, né, da fragilidade dos movimentos sociais de trabalhadores, a gente sabe, né, que os movimentos sociais também, a partir da década de 90, sofrem uma intensa fragilização, né, mas a gente reconhece ainda nesses movimentos, e aí, eu não sei se vocês acompanharam, mas isso também é um fenômeno mundial, quer dizer, a emergência de novos movimentos sociais no mundo. Né? E no Brasil isso tem sido muito forte. A gente tem olhado, né, para o movimento de trabalhadores não pela forma tradicional ortodoxa, né, para sindicatos, mas outros movimentos que emergem dos trabalhadores até a despeito dos sindicatos, a despeito das organizações dos trabalhadores. Isso a gente precisa ter muito cuidado, né, para examinar. Porque no contato com o Andes, por exemplo, a gente verificou, né, que ainda há um discurso hegemônico, né, que fortalece muito a área, vamos dizer, ocupacional, né, onde olha mais a doença do que a saúde. Se olha mais para as consequências do problema do que para aquilo que gera. Né, porque é um pressuposto. Outra questão importante de eu estar reforçando na minha fala é a ideia, né, de que no campo da saúde do trabalhador, né, embora, né, vamos dizer, em que pese, né, que as bandeiras de luta dos movimentos dos trabalhadores, em geral, a primeira bandeira de luta, isso também é uma questão que ocorre em vários cantos do mundo, é a questão salarial, é a luta por melhores salários. Entretanto, a gente afirma, pode-se ganhar muito, pode-se ganhar 2 vezes, 3 vezes mais, mas se não muda a organização do trabalho, as pessoas vão continuar adoecendo. Mais do que isso, morrem. Né? A gente tem questões sérias, né? Por exemplo, de suicídio de professores registrados. Né? No último congresso do Andes, né, que teve, houve relatos já houve relatos de suicídio de professores. Fora os surtos em sala de aula, né? A gente tem relatos também de professores que surtam em sala de aula. É uma sobrecarga de trabalho muito grande. E é importante dizer que o trabalho, recortar um pouco também o trabalho, o tipo de atividade de trabalho do professor, né? É um trabalho que envolve muito o afetivo, o emocional, a relação com o outro. E no entendimento de Marx, o trabalho ele é praxis material e praxis humana. Isso significa o quê? Que o trabalho ele transforma a natureza, mas ele transforma o outro e a si mesmo no próprio trabalho. E o que a gente está verificando é uma perda, um estranhamento do trabalho do docente universitário. Ele estranha o seu próprio trabalho. Até porque essa relação com o aluno, a relação com os colegas, que é o que dá mais prazer no trabalho, mais satisfação, vem sendo perdida. Né?
Então, por exemplo, a gente verificou na literatura também burnout. Vocês já devem ter ouvido falar em síndrome de burnout. Né? Burnout, se a gente for pegar o pé da letra, é o que queima por dentro. Né? É a despersonalização. Né? O professor, existem estudos no Brasil, inclusive estudos importantes de base nacional, que mostram, né, que professores vêm sofrendo, muitos são acometidos pela síndrome de burnout. O que a gente vem verificando, né, que eu já estou nesse estudo sobre a saúde dos profissionais de educação há mais de 10 anos, né? Então, o que a gente verifica é que vamos dizer assim, é preponderante, junto com essa questão do burnout, né, também existe, de fato, a desistência do professor, né, da docência, existe a desistência, de fato há a desistência, o abandono da profissão, mas tão importante ao lado disso é a questão da resistência. O professor, ele resiste, ele cria estratégias defensivas, individuais e coletivas, não é? Contra essas formas que venham adoecendo, né? Eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos. 5 minutos, ótimo. Então, eu vou falar um pouco dos objetivos, né? Porque eu acho que vou falar um pouco do método agora, né? Para se compreender como é que é esse método. Falei muito genericamente, né, dessa ideia do conhecer para transformar. Então, vou entrar de forma mais específica, não é? Das preocupações do nosso grupo de pesquisa é exatamente poder gerar instrumentos de pesquisa mais adequados a esse tipo de abordagem, a esse tipo de compreensão. Né? Como é que você mobiliza o outro para o problema? Como é que você pode, de fato, né, transformar as condições de trabalho a partir da modificação da visão do outro sobre o trabalho? Porque o que a gente tem colocado de uma forma bem genérica, né, é de que o trabalho não adoece. As pessoas não veem, né, o trabalho como fator de adoecimento. Isso é senso comum. Né? Em geral, quando a gente atua nesse tipo de abordagem, que o professor se dá conta que o trabalho... Isso é um mecanismo de defesa, né? As pessoas não querem ver que aquilo que lhe dá o sustento, que lhe dá o pão, adoece. Não é? Então, é um mecanismo de defesa. Então, a gente procura, o que a gente quer nessa pesquisa, também é produzir instrumentos adequados, né? Que sejam instrumentos que favoreçam a produção de conhecimento e também uma visão, né, sobre o próprio trabalho. Então, nós estamos trabalhando basicamente com 3 elementos, 3 instrumentos de pesquisa, estamos ainda desenvolvendo 3 instrumentos de pesquisa, ok? Que eu gostaria de estar focando um pouco mais nesse final da minha fala. Que é exatamente, primeiro, as cadernetas de saúde. O que são as cadernetas de saúde? Isso vem da tradição operária internacional. Né? A gente fez uma busca na literatura, né? Aliás, o campo da saúde do trabalhador, ele advém do movimento operário internacional, né? Do movimento operário italiano, mais especificamente do movimento operário italiano, que se deu na década de 70. E nesse movimento, né, os próprios trabalhadores, junto com médicos, psicólogos e grupos de pesquisadores, porque isso é importante, há uma estreita relação entre o campo científico e o campo da experiência. E a gente reconhece que, né, nos trabalhadores que a experiência ela é fundamental, né, tanto para se conhecer como para se modificar. Estou repetindo essa tese o tempo todo, porque é isso, me parece que isso é o mais importante. Mas as cadernetas de saúde foi uma elaboração do próprio movimento operário. Cadernetas no sentido de caderno pequeno, né, onde os operários colocavam no bolso dos macacões, né, aquele caderno onde eles iam ao final do dia ou durante o dia anotando aquilo que eles faziam estabeleciam relação, a associação entre o que no seu trabalho, na sua atividade de trabalho, o adoecia. Então, era um registro que o trabalhador fazia. Naquele tempo existiam 2 tipos de caderneta: caderneta de riscos de um trabalho, e cadernetas sanitárias. Uma mais ligada a sintomas de saúde, outra mais ligados ao processo de trabalho. O que nós vamos desenvolvendo, o que nós estamos desenvolvendo dessa caderneta de saúde, que é algo assim ainda que está sendo construído, junto com o próprio trabalhador, por isso também que está demorando, né? Mas a ideia é fazer uma abordagem mais antropológica, mais etnográfica, onde o trabalhador seja ele próprio sujeito do seu processo de investigação no processo de trabalho.
Então, ela ainda está sendo validada, ela está sendo construída e validada, mas a ideia central é essa. É um instrumento específico que vai dar elementos para a gente fazer a associação entre o adoecimento e o trabalho dos docentes universitários, ok? A gente sabe de todos os problemas, né, que são, quer dizer, diferentemente, né, do que foi concebido essas cadernetas, né, que nos deram inspiração, né, lá na Itália, era o contexto operário, o contexto fabril. Agora a gente está falando sobre contexto de serviço e sobre professores docentes. Né? A gente está com 2 versões de caderneta, uma impressa, onde ele vai anotar, e a caderneta virtual. Ainda está sendo estudado isso. A gente espera no outro congresso poder apresentar, né, já os resultados desse instrumento de pesquisa. Um outro instrumento, eu vou pular isso, um outro instrumento, né, que a gente acha fundamental, são as oficinas em saúde. Nós trabalhamos com o método Paulo Freire, né? Foi falado aqui na primeira fala sobre Paulo Freire, né? A gente reconhece na teoria de Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador brasileiro, né? Um pedagogo importante, né? Um pensador de expressiva, né, significância no mundo, né, sobre não só pedagogia, né, ele tem uma teoria do conhecimento muito importante. É preciso ler as obras de Paulo Freire para entender, né, porque em geral a gente reduz Paulo Freire ao método de alfabetização. Ele foi muito conhecido pelo método de alfabetização porque assombrou o mundo, né? Ele alfabetizava centenas de pessoas em 3 meses. Então isso assombrou o mundo, né? Mas na verdade ele tem uma teoria do conhecimento, né? E essa teoria do conhecimento a gente está resgatando, não é? Para colocar nas oficinas em saúde. A ideia das oficinas em saúde é que a gente possa, ao mesmo tempo que capturar a fala do trabalhador, né, a representação dos trabalhadores sobre o trabalho docente universitário em curso, ao mesmo tempo capturar já as saídas, né, as possíveis saídas. Por exemplo, as organizações por locais de trabalho. A gente reconhece que as organizações por locais de trabalho são importantes para se mudar o trabalho. Essa ideia, né, ela não é nova, a organização por locais de trabalho. Inclusive, hoje a lei federal no Brasil, ela favorece a constituição de comissões de saúde nos locais de trabalho. Então a gente trabalha amparado na própria lei federal, que a gente precisa. Aliás, leis tem muitas no Brasil e boas, né, o que a gente precisa é implementá-las. Então, para fechar, né, então, já me sinalizaram que eu já estou, o meu tempo já se foi. Então, as cadernetas, as oficinas em saúde, pautadas todas na teoria do conhecimento de Paulo Freire, não é? E a terceira, claro, a gente vai também fazer uma triangulação de dados, não é? De campo, que são os estudos epidemiológicos. A gente já está com um inquérito epidemiológico sobre, veja bem, um inquérito epidemiológico específico, né, que está abordando a relação entre saúde e trabalho dos docentes universitários. Então, por isso também, o tempo de pesquisa é um tempo muito próprio, né? Nós não conseguimos, de fato, ser rápido, principalmente quando a gente quer acompanhar, a gente quer que esteja a validação e a presença dos trabalhadores, porque o sindicato também tem um outro tempo. Assim, para fechar, para encerrar, eu gostaria de estar chamando a atenção de 2 coisas, né? Que, de fato, né, esse é um problema sério, e que eu acho que esse é um espaço que a gente poderia estar discutindo e constituindo algumas redes, né, minimamente de solidariedade e de compreensão, né, sobre o trabalho docente. Né? Eu acho que esse problema ele precisa ter visibilidade e debate público, né? Precisa ser jogado para a sociedade. O que está acontecendo com a saúde, o trabalho e a saúde dos docentes universitários. Né? Eu quero falar principalmente da intensificação do trabalho docente, a intensificação das horas de trabalho. Isso é algo muito sério. A gente vem constatando horários totalmente atípicos de trabalho, né? Pessoas que dormem 9 horas da noite e acordam 2 horas da manhã, né, para poderem produzir seus artigos, isso para não invadir o espaço que tem que orientar, que tem que dar aula. São horários totalmente atípicos e isso vem gerando, de fato, né, um adoecimento na categoria. Eu acho que esse é um problema, né, que a literatura hoje se debruça de uma forma bastante forte, né, e os acometimentos psicossociais. Né, eu acho que isso é outra coisa que a gente precisa, quer dizer, as pessoas estão, de fato, né, há uma queixa coletiva, né, porque a minha área é da saúde coletiva, e isso é um problema coletivo, né, que vem acometendo os trabalhadores, principalmente essa queixa mental, a queixa de saúde mental, e que, veja bem, ela não é visível. Ninguém vê essa dor,
Essa dor ela não aparece. É isso que os trabalhadores falam pra gente. E olha, essa minha dor, a dor do sofrimento do trabalho, ninguém vê, porque ela é totalmente psíquica, ela é mental, né? Então não tem como ser medida. Então, é isso que eu queria falar para vocês e a gente joga para o debate depois, tá? Obrigada.